Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui, né? Já é a nossa segunda quarta-feira da quaresma. E como de costume, né? Vamos começar com a cura de lágrimas. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus, Senhor nosso Deus, nossos inimigos espirituais, temporais. Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui, ó vosso servo, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as áreas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom mestre, que nós saibamos aproveitar a lição que ela nos dá, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vede Jesus crucificado daquela que mais amou na terra, que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as águas daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as águas daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Venha Jesus, que as águas daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as águas daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que as águas daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que só vai daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ouve nossos olhos pelas águas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Veja Jesus, que são as daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Veja Jesus, que são as daquela que mais os ama na terra, que mais os ama no céu. Veja Jesus, que são as daquela que mais amou na terra, que mais os ama no céu. Mais os ama no céu. E agora vamos partir para a parte da nossa meditação. Hoje, vamos falar sobre as contas que terá de dar a Jesus Cristo quem não segue sua vocação. Se vos há tirado do reino de Deus, ser-vos-á tirado do reino de Deus e será dado a um povo que faça o fruto dele. Avivemos a nossa fé, a graça que o Senhor nos concedeu, chamando-nos a viver em sua casa, é muito mais excelente do que se nos tivesse chamado a sermos reis do reino mais extenso da terra. Quanto maior, porém, a graça,
tanto mais o Senhor se irritará contra nós, se não lhe tivermos respondido. Tanto mais rigoroso será o vosso julgamento no dia das contas. Ai de nós, se não obedecermos à chamada divina, ou se por nossa culpa perdemos a vocação. A graça da vocação ao estado religioso não é uma graça ordinária. Ela é muito rara e Deus a poucos concede. Não fez assim a todas as nações. Esta graça de ser chamado à vida perfeita e a ser doméstico de Deus em sua casa, quanto é superior a de ser chamado a ser rei do reino mais extenso do mundo. Pois que comparação pode haver entre um reino temporal na terra e um reino eterno no céu? Quanto maior, porém, a graça, tanto mais o Senhor se irritará contra quem não lhe tiver correspondido, e tanto mais rigoroso será o seu julgamento no dia das contas. Se um rei chamasse um pastorzinho para seu palácio, a fim de servir entre os nobres de sua corte, quão grande não seria a indignação daquele príncipe se o súdito recusasse seu favor, para não deixar o seu pobre e redil e seu pequeno rebanho? Deus bem conhece o preço de sua graça, por isso castiga rigorosamente aquele que as despreza. Ele é o Senhor. Quando chama, quer ser obedecido, e obedecido prontamente, pelo que, quanto com a sua luz chama uma alma à vida perfeita, e essa não corresponde, priva-a da sua luz e a abandona no meio das trevas. Quantas almas desagravadas, desgraçadas veremos reprovadas no dia do juízo, porque não quiseram obedecer à voz de Deus. Agradece, portanto, ao Senhor ter te convidado a segui-lo, mas treme se não corresponde à graça, chamando-te Deus a servi-lo mais de perto. É sinal que Deus te quer salvo, mas só te quer salvo pelo caminho que te indica e escolhe. Se queres salvar-te seguindo o caminho que tu mesmo te escolhes, corres grande perigo de o não obteres, pois ficando no século, ou ele voltando, quando Deus te quer religioso, não receberá de Deus aqueles auxílios eficazes que te havia preparado em sua casa, e sem os quais não te salvarás. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não quer obedecer à voz de Deus, dá sinal de que não é ovelha de Jesus, mas será condenado com os bodes no vale de Josafá. Senhor, vós tivestes para comigo este excelso de bondade, de escolher-me de entre tantos outros, para me colocar entre os vossos servos prediletos, e fazer-me morar em vossa casa. Conheço quanto esta graça é grande, e quanto eu dela era indigno. Eis-me aqui. Quero corresponder a tamanho amor. Quero obedecer-vos, já que vós fostes tão generosos para comigo, chamando-me quando eu não vos procurava, e além disto, vos era tão ingrato. Não permitais que eu venha a cair nesta outra ingratidão suprema, de deixar-vos, a vós que por meu amor derramaste o vosso sangue, e destes a vida, para novamente me entregar ao mundo, meu inimigo, que no passado tantas vezes me tem feito perder a vossa graça e a minha eterna salvação. Pois que me chamaste, dai-me a força para obedecer. Já prometi obedecer-vos e de novo vou-la prometo. Mas, se vós não me concedeis a graça da perseverança, não vos posso ser fiel. A vós peço esta perseverança. Quero-a e espero-a pelos vossos merecimentos. Dai-me a coragem de vencer as paixões da carne, com que o demônio quer que eu vos atraiçoe. Amo-vos, meu Jesus, e me consagro toda a vós. Já sou vosso e vosso quero ser para sempre. Maria, mãe e esperança minha, vós sois a mãe da perseverança, que sois com a vossa intercessão, que só com a vossa intercessão é concedida. Vós me haveis de alcançar, em vós eu confio. Pois bem, nessa meditação de hoje, Santo Afonso traz um apelo para nós a respeito da vocação.
principalmente ao chamado vocacional ao sacerdócio, à ordem e ao serviço. Todos nós, quando nascemos, temos um chamado universal vocacional, que é o chamado à santidade. Ou seja, nós todos somos vocacionados à santidade. Nós todos somos chamados a ser santos. Não importa o que o mundo diga, o que alguma pessoa fale, ou o que os tempos mostrem. Você e eu somos chamados a ser santos. E santos de calça jeans, santos no nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa casa, nosso estudo. Santos da forma que for para ser, mas santos. Um santo, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Um santo, ele doa a sua vida aos outros e a Deus. Na medida que ele pode, mas ele doa. Ele sofre todos os momentos, todos os problemas, tudo que tem que sofrer. Sofre a sua hora da morte, tudo entregando para Deus. Ele entrega todo o seu sofrimento como sacrifício para Deus. Uma forma de honrar a Deus por tanto que Deus fez por ele. Pois bem, algumas pessoas têm chamados vocacionais diferentes ao longo de sua vida. Uns são chamados ao matrimônio, que é para casar e ter família, ter filhos. E aqui tem um detalhe muito importante para a gente estar refletindo. O matrimônio hoje virou negócio. Muitas pessoas olham a parte da estética de com quem vai se casar, planeja e pensa e faz tudo para ter a cerimônia perfeita, a roupa perfeita, a festa perfeita, os convidados perfeitos, a festa de lua de mel perfeita. E o casamento não é feito somente nesse dia ou nesses dias. O casamento é feito para durar a vida inteira, até que a morte os separe. E muitas das vezes os casais estão esquecendo dessa parte, esquecendo do que juram no altar, sobre receber quantos filhos Deus mandar, não quantos eu quero ter, quantos Deus mandar. O casamento só é fértil e válido se ele tiver abertura à vida, desde o momento da consumação do casamento até o último dia. É todos os filhos que Deus mandar, não é o que eu escolho. Não existe método contraceptivo que Deus aprove. Porque se ele falou que ele vai mandar todos os filhos que ele quer, você tem que escolher. Se você não está disposto, isso não cai. O casamento também é a disposição entre o marido e a mulher. Entre o homem e a mulher. Marido e esposa. Onde cada um tem um papel. Onde o marido, ele é o provedor. É aquele que tem que doar, tem que morrer, tem que derramar o seu sangue para a sua família, para proteger a sua família. E a proteção, ela vem na questão de dar uma segurança financeira, de dar uma estabilidade econômica, uma segurança alimentar, prover estudo, prover saúde, mas também prover segurança. Se for preciso, morrer por seus filhos e por sua esposa. E por isso, porque ele está disposto a morrer por sua esposa, assim como Cristo morreu por sua igreja, a ele cabe a autoridade de adorar. E essa autoridade, antes que alguém queira me criticar, essa autoridade não é uma autoridade autoritária, que manda só para mandar e ponto, acabou. A autoridade do homem na nossa vida e que a mulher respeita é aquela autoridade que o homem nunca pedirá ou terá essa autoridade de forma de fazer algo que vai prejudicar os filhos ou a esposa. Sempre é para o bem da família. Nesse quesito ele tem autoridade. A autoridade de chegar e falar assim, vamos economizar agora, vamos cortar tal coisa, para sobrar mais dinheiro. Vamos mudar a nossa agenda alimentar porque está fazendo mal. A autoridade do homem é a palavra final. A palavra de dizer o que decide, o sim ou não. E a mulher, ela cabe uma outra situação. A mulher, ela tem dentro de si uma força que o homem nunca vai ter. De saber entender os sentimentos, um olhar mais profundo e de saber traduzi-los. A mulher é o pilar educador do lar. Ela que vai formar os filhos. Ela que vai personificar e traduzir o amor do homem para os filhos. Ela que vai ajudar o seu marido a ser um homem decente. Porque entender os próprios sentimentos do marido e
fazer ele entender diante da realidade da casa, dos filhos, da sociedade. E isso vai fortalecer, unir o lar. Hoje em dia muitas ideologias pregam o contrário, né? Não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar, mas ela tem que ter essa noção dessa responsabilidade dela dentro de casa. E se ela conseguir fazer isso e trabalhar, perfeito. Mas entender que quando os dois entendem o seu papel e constroem junto desse lar, é como uma casa construída sobre a rocha. Nenhuma tempestade vai destruir. E os filhos virão e serão virtuosos. E é assim que se constrói a santidade. O marido santificando a esposa santificando o marido, e os dois santificando os filhos. Isso é uma vocação. Nem todo mundo é chamado a isso. Tem aqueles que serão chamados à vocação do celibatário, que não consegue se ver casando com uma mulher ou com um homem, mas também não se vê numa ordem religiosa, quer só ter sua vida. A esse cabe, a igreja acolhe, para viver o seu estado laico, o seu estado celibatário. E não é porque ele não vai casar com uma pessoa, ou vai virar padre, ou virar freira, que quer dizer que ele pode ficar namorando 50 mil pessoas e fazendo o que bem entender. Não. Ele vai se apaixonar por Jesus Cristo, vai viver uma vida civil normal, mas com uma diferença. Ele vai preservar o seu corpo e a sua castidade para Deus, por escolha. E viver para Deus e ser santo ali. E temos o chamado à ordem religiosa, onde tem as freiras, tem os padres. E esse é um chamado muito importante. As freiras sustentam na fé a igreja. Elas não sustentam na fé. Com suas orações, com seus jejuns, com suas penitências. Elas são parte fundamental da igreja. São elas que acolhem os doentes, as crianças. Cuidam de muitos hospitais da igreja, de muitas creches, de muitos orfanatos, de muitas clínicas de reabilitação para drogados, para bêbados e para pessoas com problemas psicológicos, muitas vezes por causa de aborto. São essas freiras que tomam conta, além do papel espiritual que elas desempenham de forma brilhante e excepcional e fundamental. As freiras são fundamentais na história da igreja, por todo o trabalho de fé e social que elas fazem. Mas precisa de uma decisão. Para viver a obediência, a castidade e a pobreza. Não é fácil. É uma força que vem de Deus. E é Deus que chama. E temos a ordem religiosa, os padres. Ser padre é um chamado de muita coragem. Para ser padre, tem que ser homem. Tem que ser muito homem. Para saber escutar e principalmente para ter coragem de aceitar esse chamado. Deixar seu pai, sua mãe, seus amigos, sua vida, para dedicar pelo menos 9 anos de seminário. Mais 1 ano entre os estágios pastorais e o diaconato, para ser ordenado padre. Para ser mandado para outras regiões, outras cidades, cuidar de outros povos, levar aquele povo para Deus, atender confissão, consagrar a Eucaristia. Não é fácil. E muita gente acusa, aponta o dedo para o padre, mas ser padre não é fácil. E precisa um ato de coragem extraordinário para ouvir e aceitar esse chamado e conviver com esse chamado. Porque muitas vezes o padre acaba sendo o padre de todo mundo, mas nem todo mundo abraça o padre. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual, de respeito, de bondade, de rezar por aquela pessoa que deixou a casa, deixou a família, e decidiu não ter uma família para ser família de todo mundo. Então é um chamado que precisa ter muita coragem, existe um sacrifício enorme para ser padre. E hoje em dia parece que cada vez menos as pessoas têm coragem de se chamar, são desencorajadas. Então nesse vídeo, né, eu tento trazer para você, homem que está me ouvindo, que sente uma fagulha ou alguma coisa no seu coração. Quando você vê um padre, quando você vê um altar, quando você pensa sobre isso, se você sente um chamado, nem que seja pequeno, procura uma direção espiritual.
procure um seminário, converse com o bispo, converse com reitores de seminário. A igreja precisa de você. Jesus precisa de você. Nós precisamos de você. Porque sem um padre não temos confissão. Sem confissão não podemos comungar. E sem o padre não temos Eucaristia para comungar e receber o próprio corpo de Cristo. Então, meu caro, se você está ouvindo e sente esse incômodo no seu coração, sente alguma coisa daquela vozinha da consciência, procure. Tenha essa coragem, tenha essa ousadia de usar essa quaresma para dizer o seu sim para Deus. Porque nós, como igreja, precisamos de você. E se Deus está chamando você, você sente esse chamado, não negue. A própria meditação diz: as ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Se você conhece e ouve essa voz de Deus chamando o seu coração, não negue. Porque se Deus te chamou, é porque Ele viu em você uma capacidade que Ele não viu em mim, não viu em mais ninguém, que é de ser um sacerdote, de ser um padre. E é a você que cabe essa missão. E para ilustrar um pouquinho essa meditação, eu trouxe também uma historinha, né, que eu tenho feito, né, que é a historinha do relógio silencioso. Em uma pequena aldeia vivia Tomás, um jovem habilidoso em consertar relógios. Tinha mão fina, coração paciente e um ouvido aguçado para o tic-tac das engrenagens. O velho relojoeiro da cidade, antes de morrer, dissera: teu dom é raro, usa para que o tempo dos homens lembre o tempo de Deus. Mas Tomás, seduzido pelo lucro e pela vida fácil da capital, deixou o ofício e foi embora. Prometeu a si mesmo voltar um dia, mas nunca voltou. Na cidade prosperou por algum tempo. Trabalhou em lojas, ganhou dinheiro, vestiu-se bem, foi admirado, mas a alma silenciosamente começou a perder o compasso. As orações rareavam, a alegria murchou. Deus o chamava de várias formas: pela consciência, pelos conselhos de amigo, por doenças passageiras, mas Tomás respondia sempre: ainda não é a hora. Os anos passaram e o relojoeiro do tempo deixou de ouvir o próprio tic-tac do coração. Um dia, já velho e cansado, voltou à sua aldeia. Entrou na antiga oficina, agora empoeirada, e viu sobre a mesa um relógio antigo, que nunca terminara de consertar. Curioso, deu corda nele, e por um instante o relógio voltou a funcionar. Mas logo parou de novo. Nesse momento, ouviu dentro de si uma voz serena, mas firme: Tomás, te dei o dom de marcar o tempo dos homens, para que lembrassem o tempo da eternidade. Tu preferiste marcar o tempo do mundo. Onde estão as horas que te confiei? Assustado, tentou responder, mas o peito apertou e o corpo tombou sobre a bancada. Quando os vizinhos encontraram, havia um leve sorriso em seus lábios, e o ponteiro do relógio parado, marcando 3 horas, a hora da morte de Cristo. A vocação é um relógio interior de Deus em cada alma. Ignorá-la é como deixar o relógio parar, e com ele parar também o sentido da vida. Santo Afonso diz que de todas as graças, a maior é a vocação. Quem despreza, despreza a própria salvação. Deus não chamará o homem à eternidade perguntando se foi rico ou sábio, mas se foi fiel ao propósito que lhe confiou. Cada talento não usado, cada dom desperdiçado, será um silêncio que passará no juízo. Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei, como dizia a passagem. Que possamos então refletir um pouco sobre isso. Será que eu estou sabendo ouvir o chamado de Deus? Será que eu continuo dando corda nesse relógio, ou estou deixando ele parado, correndo atrás de outras coisas? Talvez o meu chamado é sacerdote, mas eu estou pensando em fazer uma outra faculdade primeiro, em trabalhar, ganhar dinheiro, namorar bastante, viver uma vida que não é para mim. Eu costumo dizer que a vocação, quando bem vivida, é você chegar ao pleno estado de felicidade aqui na Terra.
É como um quebra-cabeça onde todas as peças se encaixam. E quando você não responde o seu chamado vocacional, é como se você deixasse um quebra-cabeça faltando algumas peças. Está ali, quase montado, mas quase. Quase perfeito, mas quase. Quase completo, mas quase. Quase feliz, mas quase. Convido vocês, meu irmão e minha irmã, a refletir sobre a sua vida. Se você tem tido capacidade de escutar essa voz de Deus no seu coração, sentir essa fagulha, e como você tem respondido. Se Deus tem te chamado para ser freira, meu irmão, será que você tem fugido do seu sim ou não? Se Deus tem chamado você para o matrimônio, você tem levado uma vida desregrada, pousando de flor em flor, ou tem se preparado para ser um bom marido ou uma boa esposa? Se Deus tem te chamado para ser padre, por que tem fugido tanto? Está na hora de aceitar esse convite de Deus, procurar um seminário, um reitor de seminário, e tentar responder esse sim para Deus. Dar corda nesse relógio, completar o seu quebra-cabeça. E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Que essa quaresma possa nos ajudar a achar as peças que faltam no quebra-cabeça da nossa vida. Que possamos ter isso em mente e fazer disso uma verdade nossa. Esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Um bom descanso e até amanhã. Fiquem com Deus.